Tiago Santos bate um papo com o Dr. Valdir de Pinho Veloso, ele que recentemente lançou o livro Registro Civil das Pessoas Naturais. Olá meus amigos do Na Tela do 20, hoje eu estou com uma entrevista especial. Eu converso com uma pessoa que é íntima de vocês que assistem à TV Canal 20. Ele foi apresentador do Orientando Direito, como também do Em Bom Português. Eu converso com o Dr. Valdir de Pinho Veloso. Doutor, o senhor tem agora uma nova obra aí que foi destaque no estado de Minas Gerais, que todos os cartórios receberam. Que obra que é essa? Isso. Com a graça de Deus, nós fizemos a publicação do livro Registro Civil das Pessoas Naturais, que é um livro que é especial para quem quer fazer o concurso para os serviços notariais e registrais, ou que comumente se chama de cartórios, e também para a prática. Portanto, quem trabalha na atividade tem a necessidade de folhear todo dia esse livro, porque ele trata de diversos assuntos, são 18 capítulos, cada um tratando de todas as fases necessárias e pertinentes ao registro civil das pessoas naturais, que é o primeiro documento que cada um tem, que é o registro de nascimento. Então eu quero fazer uma pergunta que todos nós às vezes nos complicamos. Qual a diferença do tabelião para o registrador civil? O senhor é o que na verdade? Isso. Eu sou um registrador, eu sou um oficial de registro e existem também os notários ou tabeliães. O notário ou tabelião é a pessoa que atua nos cartórios de notas. E o registrador é o que atua, por exemplo, no registro civil das pessoas naturais, assim como o registro de imóveis e registro de títulos e documentos. Existem aqui em Minas, especialmente, os oficiais de registro civil quase sempre têm atribuições de notas, e especialmente quando atuam em cidades que não são sede de comarcas, como no caso a comarca de Montes Claros. Em Montes Claros tem o registrador civil, o cartório de registro civil e os tabelionatos de notas individualmente. Nas demais cidades que compõem a comarca de Montes Claros só existe um cartório e ele é, na verdade, ele é de registro civil e tem uma atribuição, uma autorização do tribunal para trabalhar também com algumas situações de notas, feitura de escrituras, reconhecimento de firmas e autenticações, para que essas pessoas não tenham que se deslocar de suas cidades para vir até a sede da comarca para fazer um trabalho um pouco mais profundo. Nesse livro do senhor, Registro das Pessoas Naturais, o que o senhor aborda nele? Isso. Existem alguns pontos que a gente pode frisar, destacar. Nós falamos, por exemplo, todos os dados e os detalhes sobre o registro de nascimento, todas as condições, a questão dos nomes, a questão de filiação e a questão de sobrenome, que nós chamamos de sobrenome ou nome de família. Falamos também sobre a habilitação de casamento, a preparação da documentação para a pessoa se casar, tanto do brasileiro quanto do estrangeiro. Falamos sobre divórcio, falamos sobre união estável homoafetiva, falamos sobre o óbito e falamos sobre outras questões práticas necessárias ao desenvolvimento de um cartório de registro civil, como são as anotações, as averbações, as emissões de certidões e outros documentos. Eu tô achando que o programa hoje vai ter que se estender por uns 3, 4 episódios, porque é muito assunto para falar aqui. Mas falando sobre registro civil, qualquer pessoa tem direito a se registrar? Normalmente o registro são os pais que fazem em relação aos seus filhos, mas em os pais não fazendo, há uma lista de pessoas que podem fazer. A própria pessoa também tem um direito a partir de uma certa hora, mas a partir dos 12 anos já há uma complexidade um pouquinho maior para evitar que pessoas que já são registradas venham a se registrar novamente, normalmente com a idade um pouquinho menor, para se beneficiar de menoridades em algumas situações, ou para evitar que pessoas que têm uma ficha criminal com o nome se mudem e coloquem outro nome e se deem como nascidos filhos de outra pessoa, de outra época. Por isso que há essa necessidade. O normal é que as pessoas compareçam aos serviços registrais
registrais, ou os cartórios de registro civil, portanto um documento que é o chamado, a chamada DNV, ou Declaração de Nascido Vivo, que é um documento emitido no hospital quando a pessoa acaba de nascer. O hospital emite aquele documento e esse documento é apresentado no cartório pelo pai ou pela mãe. Vocês em casa, vocês têm um nome estranho, um nome que vocês não gostam ou que traz o constrangimento para vocês? Doutor, o que o direito hoje fala para os oficiais? Você pode recusar a registrar o nome de uma pessoa que seja constrangedor a ela? O normal é que não sejam registrados nomes que possam levar as pessoas ao ridículo. Às vezes os pais inventam alguns nomes, arrumam os nomes que eles pensam que é bonitos. Recentemente alguém teve que ir à justiça querendo registrar o nome de uma criança com o nome de Facebookson, que seria mais ou menos filho do Facebook, algo mais ou menos assim. Isso o oficial de registro não deve aceitar esse tipo de nome. Se a pessoa insistir, faz-se um recurso, leva-se ao juiz diretor do foro e o juiz convoca a pessoa para explicar por quê, e também o juiz vai tentar convencer essa pessoa para não utilizar esse nome, porque o nome ridículo pode causar um constrangimento futuro à criança na escola. Ela pode até deixar de estudar, pode trazer uma complicação muito grande, uma vergonha no futuro. E para evitar, deve-se no nascedouro, que na hora do registro é obrigação do oficial tentar barrar esse nome. A qualquer momento da minha vida eu posso mudar o meu nome, por exemplo. Hoje eu não quero mais chamar Tiago, eu vou chamar Rafael. Eu posso fazer isso? Isso. No primeiro ano, após a pessoa completar 18 anos, ou seja, do dia que completa 18 até o dia que faz 19 anos, é mais fácil de fazer essas mudanças. A partir daí, só por um motivo muito justificado, pode-se normalmente acrescentar um apelido notório que a pessoa tem no seu próprio nome, acrescentar, o que é diferente de retirar um e colocar outros. Há casos de nomes ridículos, nomes que às vezes pegam um primeiro nome e somam com um segundo, ou com um nome de família, ou chamado sobrenome, e que dá um palavrão, dá um nome feio, dá uma cacofonia. Nesses casos, a justiça autoriza a qualquer tempo, mas é uma exceção. Em princípio, o nome é imutável de acordo com o artigo 1603 do Código Civil. Explorando os outros capítulos do livro do Senhor, falando agora sobre o matrimônio. O matrimônio equipara-se à união estável? Há pessoas que gostam da união estável, mas eu sou desfavorável a essa condição porque não traz nenhuma segurança ao casal, não significa nada em termos de patrimônio. Tudo que acontecer precisa a pessoa interessada ter que provar na justiça, e isso traz uma complicação tão grande que é umas 10.000 vezes mais aconselhável casar. E uma situação que eu acho que você iria perguntar, e eu já adianto: há pessoas que falam que não se casa porque quando se casa é mais fácil divorciar. Existem estatísticas do IBGE que provam exatamente o contrário. As pessoas que vão morar juntos, elas já vão morar juntas porque sabem que estão numa fase de instabilidade, não tem segurança, não tem confiança um no outro, por isso que nem se casa. Mas elas têm um grande índice de separação, entre aspas, em comparação com as pessoas que se casam realmente, que já têm um propósito, já têm uma confiança a ponto de se comprometer para todo sempre. Os casamentos se desfazem numa proporção muito menor do que o morar junto, o ficar junto, as uniões estáveis, com ou sem documento. Como que os registradores se deparam agora com essa novidade do direito, que é a união homoafetiva?
Os cartórios de registro têm que acompanhar o tempo. As pessoas do mesmo sexo que queriam se unir em termos de matrimônio lutaram muito para ter seus direitos reconhecidos e a justiça acabou concedendo, equiparando ao casamento para efeitos de realização. Existe a possibilidade de casar um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher hoje, igualzinho que se casa homem com mulher. Isso é uma interpretação do Superior Tribunal de Justiça que diz que quando o Código Civil diz que o casamento é entre o homem e a mulher, ele quis, na verdade, dizer dentro de um princípio da dignidade da pessoa humana. Se dois homens, um se considera o marido e outra mulher para esses nossos efeitos, não somos nós outros que devemos interferir, especialmente não é a lei que deve interferir na escolha da própria família, escolha do próprio casal. Se existe o princípio da dignidade da pessoa humana e não há distinção de sexo e cor e outros, então não pode haver essa discriminação e é possível sim casar legalmente duas pessoas do mesmo sexo hoje. O tempo já esgotou. Rapidinho, quando se trata de direito, a gente tem que ter vários programas para poder abordar um tema que é tão atual, mas também que tem uma certa relevância hoje no nosso direito. Doutor, eu agradeço a participação do senhor aqui no nosso quadro e também agradeço também por ter me recebido na sua casa. Nós estamos aqui na casa do Dr. Valdir de Pinho e as nossas câmeras, como sempre, estão à disposição do senhor. Todo o nosso agradecimento, estamos sempre às ordens e a TV Canal 20 é a minha casa, foi onde eu fiquei um tempo, 2 anos e meio, em contato com esse telespectador que a gente tem por ele todo o carinho, toda a consideração. Não, mas antes de finalizar, o senhor tem que falar uma daquelas famosas frases de pensadores que o senhor falava no final do Orientando Direito. Não há, na verdade não há uma frase feita. Há situações que nos impõem um procedimento. Às vezes a gente procede de improviso, de acordo com a situação impõe. Há casos que nos autorizam a dizer, mas sobretudo a gente está sempre agradecendo a Deus por ter todas as oportunidades. Estava faltando isso. Obrigado pela sua audiência e nós nos encontramos no próximo programa.